está desde sempre. Eu estava aqui observando um pouco a sua biografia, Afonso. Eu vi que você foi técnico administrativo, né, na UFBA de 81 a 2001, e você tem uma profissão que é professor universitário, né, da Universidade Católica de Salvador. É um historiador, inclusive nas oportunidades que tem em Maior-Pará, usa parte do tempo para contar um pouco da história do Brasil e do mundo para a gente. E com isso a gente acaba aprendendo muita coisa com a vossa pessoa, diante da experiência de vida, que nos ajuda a nos instruir. Você também foi secretário de Desenvolvimento Urbano de 2007 a 2010, quando o Jacques Wagner esteve governador, e depois disso se tornou deputado federal. E no seu primeiro mandato, de 2011 a 2015, você acabou se licenciando ali por um período e para assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, deixando a nível de Brasil mais uma contribuição para a agricultura e, em especial, para a agricultura familiar. De fevereiro de 2011 a março de 2012, você esteve lá junto com a nossa presidenta Dilma Rousseff, fazendo revolução na agricultura, e não fez mais por conta das limitações da conjuntura do momento. Mas a gente queria destacar a importância do seu papel enquanto militante, enquanto esse aguerrido que tanto luta por um Brasil melhor. E depois disso, você foi reconduzido à Câmara Federal, né? Teve mais um mandato de 2015 a 2019, e agora está no terceiro mandato, tem aí sua vigência até 2023. Então, no decorrer de toda essa trajetória, de toda essa caminhada, nós, maior-paraenses, tivemos aí inúmeras contemplações de emendas parlamentares, né? Mas, em especial, a gente queria dizer, né, da nossa satisfação de ter um deputado como Afonso lá no Congresso, defendendo políticas públicas, zelando pela boa aplicação do dinheiro público, e a gente queria, inclusive, dizer que é motivo de orgulho. Então, está sendo redundante, repetitivo, mas é porque a gente fica mesmo satisfeito com o seu trabalho. É importante frisar isso. Você não é um político que vem de berço, que vem, digamos assim, de uma formação específica. Pelo contrário, você teve uma formação e, no decorrer do tempo, entendeu a necessidade de se ingressar na vida pública para defender os interesses, principalmente, dos mais necessitados, que é uma metodologia de vida, né, que a gente aprendeu ao longo dos anos. E nós temos aí vários exemplos de líderes internacionais e nacional, e podemos citar o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que carrega o amor, o carinho de todos os brasileiros. Melhor, pelo menos de uma boa parte dos brasileiros, né? E às vezes a gente não consegue agradar a todos, mas vamos vivendo, seguindo em frente com a bandeira erguida na construção, não só de um Brasil melhor, mas de um mundo mais justo, igualitário e fraterno. Ainda nessa primeira introdução, Afonso, eu queria lhe agradecer pelo apoio que você tem nos dado aqui na área de saúde. E em 2018, você destinou aqui de emenda parlamentar mais de R$800 mil para a atenção básica, e isso nos deu uma folga para poder investir os recursos próprios em outras áreas, né? Então, ajudou de forma significativa. E em 2019, você destinou mais uma quantidade de recursos, mais de 500 mil, e chegou ao ponto, inclusive, de nesse ano de 2020, a gente dizer: Afonso, a gente está administrando aqui o recurso, ainda temos saldo daquela emenda remanescente, e vamos deixar para o momento mais oportuno. Verifique aí, né, os municípios que estejam em maior necessidade, não vão parar, não precisa dos investimentos, mas sempre a gente quer que essa distribuição de recursos seja feita principalmente para aqueles que estão necessitando de uma área mais específica, e nesse quesito, saúde, atenção básica, você nos ajudou, inclusive, a atingir 100% da atenção básica. Eu me lembro muito bem quando Jorge Sola esteve secretário de saúde no governo Wagner, nós construímos mais duas unidades na zona rural do município e implantamos. Tínhamos apenas 2 PSF, 2 unidades básicas de saúde em funcionamento, e chegamos a atingir 100% da estratégia de saúde da família no município. Então, a sua luta, junto com o Neuza, nos ajudou
a oferecer uma saúde de maior qualidade para os morparaenses e chegar ao ponto, inclusive, né, de não necessitar da destinação de recursos de emenda por conta né, de ter remanescido saldos de anos anteriores, justamente por conta do volume de recursos que chegou aqui em Morpará na área de saúde. Então, acho que a gente queria lhe agradecer. Da mesma forma, recebemos uma ambulância na vinda aqui do governador, dia 22 de outubro de 2019, uma ambulância do CAT que está servindo aí a nossa população, e esse valor também foi descontado na sua emenda parlamentar, né? E a gente fica muito satisfeito. Ainda na área de saúde, a gente tem também aí uma expectativa, e a gente não concretizou ainda o pleito, mas está em processo, e a gente acredita que logo em breve a CESAB esteja aí firmando o convênio com a gente, com base, inclusive, no encaminhamento feito pelo mandato, onde a gente vai estar recebendo recursos para a aquisição de uma caminhonete, justamente para desenvolver e fortalecer os trabalhos da vigilância epidemiológica aqui no município. Portanto, você tem direcionado o recurso não somente para a saúde, mas para diversas áreas de infraestrutura, tem pautado com a gente, junto à Embasa, junto ao Ministério da Integração Nacional, a implantação do sistema de esgotamento sanitário, a retomada de uma obra tão importante quanto essa, e a gente acredita que mais cedo ou mais tarde a gente chega lá e vamos conseguir lograr o êxito, né, de uma obra tão importante, inclusive para os resultados de saúde que todos os municípios brasileiros almejam, né? Porque a obra de infraestrutura ela sai completa se antes a gente tiver aí um saneamento de forma adequada, organizada e funcionando atendendo a toda a população. Então, só para fechar essa parte inicial, esse ano a gente está aqui agora terminando uma obra de pavimentação na entrada da cidade. Como o recurso tinha chegado, a gente não tinha conseguido implantar ainda o saneamento, não podíamos dispensar esse outro recurso, porque Morpará também é muito carente. Inclusive, a gente opta por fazer pavimentação em paralelepípedo, porque ele, inclusive, é mais fácil de repor. Você retira ele, depois que fizer a rede de esgoto, você recoloca ele, né, sem qualquer prejuízo ao erário, porque são pedras, então elas são recolocadas e não traz aí grandes prejuízos. Mas a gente queria, inclusive, focar, não podia deixar de falar sobre essa outra ação, né, mesmo antes do saneamento básico, termina sendo importante. Mas a gente acredita que no decorrer a gente vai conseguir fazer esse ajustamento para que o saneamento chegue na área urbana e depois a gente trabalhe a pavimentação. No município, antes, uma outra preocupação que a gente estava tendo, além do enfrentamento à pandemia, era com a proliferação do mosquito da dengue, né? E de prontidão, a gente teve aí o apoio da Secretaria de Saúde do Estado, que nos ajudou aí no combate, né? Infelizmente, a gente chegou a um número elevado de casos notificados, mas o Fumacê, que chegou aqui no município, acabou ajudando a controlar a situação. Então, a gente queria agradecer ao governo do Estado por nos atender de prontidão. Inclusive, estava gerando uma dificuldade no diagnóstico dos pacientes, muitas pessoas em estado febril, e aí acabava se confundindo ali com sintomas do coronavírus. E Morpará enfrentou um momento muito complicado, quando surgiu aí as primeiras confirmações, né, dos casos aqui no município, mas a gente conseguiu mapear toda a situação e conseguimos aí estabilizar, né? Hoje a gente está aí com 5 casos curados, daqueles 5 que foram confirmados, então a população começa a ter um pouco mais de tranquilidade, e aí o que precisa agora é só focarmos cada vez mais nos trabalhos de prevenções, né? Principalmente no que diz respeito ao controle do acesso ao município, e nós temos as nossas barreiras sanitárias implantadas e atuando, inclusive, de forma mais eficiente, foram reforçadas a contratação de técnicos, implantação de equipamentos para que possa ser aferida a temperatura das pessoas ao adentrarem no município. Então, todos que chegam hoje em Morpará, é feito um cadastro, aferido a temperatura daquela pessoa e ela é monitorada durante o período
dos 14 dias. E o bom sinal é que as pessoas estão passando a ter mais consciência e voluntariamente se colocando à disposição para isso. No início, a gente teve uma certa dificuldade, mas no decorrer as pessoas entenderam a gravidade da situação e têm até nos ajudado bastante com relação a isso. Então, a princípio, seria essa a introdução e queria estar repassando também a palavra para ti, para que você possa fazer essa saudação aí inicial a todos que nos assistem. Bom, Lelei, primeiro agradecer seu convite para participar. Infelizmente, perdemos aí o horário por causa da conexão de internet com o programa Skype, mas estou vendo aqui pelo Facebook muita gente de Morpará e pessoas de outros municípios acompanhando sua rede de Facebook. Então, para mim, é uma oportunidade que eu tenho como muito especial pelo carinho, pela forma hospitaleira com que eu sempre sou recebido em Morpará, vou comer o peixinho frito e visitar as pessoas em sua companhia. Sei que a hospitalidade está no coração de cada morparaense, mas quando está ao seu lado fica mais fácil, né? Porque dá para perceber que o povo gosta muito de você. Você está de parabéns. E, de fato, ficamos amigos rapidamente, por causa, acho eu também, apesar da diferença de idade. Você é de 60, eu sou de 80, né? Você tem quase meus filhos e o carinho que eu tenho por você é igual. É um filho que eu ganhei na vida, é um irmão que eu ganhei na vida, porque é uma pessoa correta, humilde, atenciosa com as pessoas simples. Eu vi isso em Morpará. A Morpará encontro você com esse comportamento em relação às pessoas. E, além disso, é um grande gestor municipal e implanta programas, políticas públicas, obras de infraestrutura que melhoram a vida do povo de Morpará. Houve aquela situação que você não foi reeleito no primeiro mandato, o povo se arrependeu, votou em você para você voltar. Você, digamos, disputou a eleição, o resultado reconduziu você à prefeitura, mas quem ganhou foi o povo, com as obras, com os programas sociais e com essa conduta generosa, fraterna que você tem. Então, tenho muito orgulho da nossa amizade, do apoio político que você me deu, o seu grupo. Aqui dá um abraço carinhoso para todo o secretariado, vereadores que, desde 2010, 2014, 2018, votaram conosco. Então, te agradecer muito pela essa oportunidade de estar hoje conversando, eu diria assim, sem exagero, com o povo de Morpará. Nosso investimento em saúde, eu estou torcendo para liberar mais espaço no seu teto municipal de saúde para eu botar mais recursos. Primeiro, porque eu sei que é bem aplicado para a saúde do povo de Morpará. Estou acompanhando, é um dos governos municipais com mais cuidado para que as pessoas não peguem o Covid-19 e, para isso não acontecer, porque ele é muito letal, no Brasil está aumentando eles chamam a curva, está subindo o número diário de infectados e de mortos. E é o isolamento social. No Brasil já são 365 mil, né? Casos confirmados. Impressionante. E um presidente da República que a gente viu agora a divulgação, Lelei, do vídeo da reunião ministerial, parece que era a primeira reunião do ministro... 22 de abril. Esse ministro, inclusive, saiu logo depois, porque ninguém viu ali nenhuma providência para melhorar a vida do povo, a não ser, segundo ele, todo mundo ter arma. Se uma sociedade que tem uma pandemia, eu não vou nem entrar nas outras polêmicas,
Mas se tem uma pandemia acontecendo, era de se esperar que ali naquela reunião houvesse providências, encaminhamentos, recursos para municípios e estados combaterem a pandemia, seja fazendo isolamento, seja adaptando isolamento para as atividades econômicas que vão sendo gradativamente, por necessidade do povo, sendo retomadas e da economia, mas que agora elas, para serem retomadas, só pode ser com distanciamento, com número de pessoas, com horários, com higiene, com regras. E o governo de Mor-Pará está de parabéns, porque está tomando todas as providências. E, para mim, deputado federal, colocar os recursos na saúde, de um lado, da estrutura, dar o apoio para a prefeitura poder executar essas ações para proteger as famílias, as crianças, os idosos, as donas de casa, os agricultores, os pescadores, na sua saúde. Mas é também preservar o governo de Mor-Pará. Porque se parte desse dinheiro, que às vezes você gasta recurso próprio na saúde, se o aumento estoura o teto da saúde, permite, com algum recurso próprio, você tomar alguma providência. Porque quando o recurso é pela Caixa Econômica, pelo Ministério, a gente sabe o que pode acontecer. Nós vimos, no primeiro governo de Lelei Barreto, uma obra de uma creche ter, pode-se dizer, 100% do físico pronto, faltando a finalização do processo, terminou o mandato e a finalização burocrática do processo não foi feita pela gestão que lhe seguiu. Ela deixou de solicitar o aditamento de prazo, né, que venceu ali em julho de 2018, salvo engano. E aí acabou, de certa forma, perdendo a vigência e, quando assumi, não tive mais condições de aditivar. Aí ficou uma obra inacabada, sem prestações de conta durante o período da gestão que me sucedeu, e mesmo a gente tendo aplicado todo o recurso de forma responsável, prestando conta e deixando um saldo de aproximadamente R$500 mil por conta da malversação, né? Naquele período posterior, acabou, de certa forma, prejudicando a sociedade como um todo, né? E a gente está tendo dificuldade de retomar, inclusive, essa obra. Por sinal, Afonso, a gente já participou de diversas reuniões no FNDE, já construímos uma reunião conjunta, né, lá no TCU, FNDE, o mandato do deputado esteve presente, inclusive apresentado pela própria pessoa, e a gente não conseguiu até agora construir uma alternativa, porque, inclusive, me parece que o Ministério da Educação e o próprio FNDE não têm interesse em estar criando mecanismo de retomar essas obras, né, onde os municípios têm demonstrado interesse. Eu sou um exemplo disso, a gente tem corrido atrás e não temos conseguido o amparo legal. Inclusive, remanesceu e encontra-se em conta um valor aí de R$193 mil, que está aplicado na conta investimento. A gente está sem poder utilizar esse recurso, esperando o desfecho do processo para que a gente possa estar retomando a obra. Mas, infelizmente, parece que a política do atual... Parece não. Está ficando evidente que a gestão, como está sendo conduzido o Brasil, não tem prioridade, né, para a educação e para as diversas áreas que são de interesse público. A gente lamenta por isso, porque é inadmissível que o patrimônio público, as obras ficam paralisadas por falta de iniciativa, de bom senso do atual governo federal, que já poderia ter criado ferramentas, né, para a retomada dessas obras, ferramentas institucionais, uma nova repactuação com os municípios. Mas você tocou num ponto aí, falou aí sobre a postura... Sim, diga.
Não, eu toquei nesse assunto para destacar e lhe parabenizar, porque você foi vítima da má gestão municipal que veio depois do seu governo, de imprecisões do Ministério Público da Lapa, que divulgou indevidamente seu nome numa lista, como se houvesse improbidade sua. Houve, no mínimo, prevaricação, se não improbidade ou má gestão de quem lhe seguiu depois, quem veio depois. Mas você... Impressionante, sabe o que é? Que naquela ocasião a gente já havia movido, inclusive, uma representação no Ministério Público Federal devido às inconsistências detectadas na gestão que me sucedeu, e mesmo a gente movendo a ação civil pública contra a gestora, pelo visto o Ministério Público Federal não enxergou quem foi que cometeu a falha, quem foi que deixou de prestar conta e resolveu acionar como corresponsável a atual gestão. E aí, Afonso, eu achei assim muito preocupante, e naquela época estava aí aquela onda de caixas bruxas, as pessoas vendo o PT como se fosse um partido que não defendesse o interesse público. E me desculpe a forma de pensar e de expressar, mas parece que os próprios órgãos de fiscalização têm olhado de forma preconceituosa para os governantes do PT. Inclusive, eu achei muito estranho quando, naquela época, eles apontaram 9 gestões, né, que estavam citadas na impossível representação, inclusive de forma equivocada, informaram que recuperaram recursos, não sei quantos milhões e tal, aos cofres públicos, e isso não procede, inclusive, posso citar o exemplo, até porque dos R$948 mil que o município recebeu nas parcelas durante o nosso período, daquele valor, R$500 mil aproximadamente ficaram em conta, e eles não consideraram isso. Não consideraram, inclusive, o que foi aplicado. Então, o que eu vejo, muitas vezes, me desculpe, é muita propaganda. São pessoas querendo, talvez, serem promovidas, né? Querendo se promover, se projetar, ou então destruir um partido que tem lutado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por sinal, de 9 gestões que foram citadas, de 9 gestões, na época, apenas 4 foram citadas, ou seja, prefeitos de 4 municípios. Coincidência ou não, 2 usam camisa vermelha como a nossa, né? 2 eram PT e 2 eram PCdoB. Então, se você avaliar, fica evidente que os camisas vermelhas é como se eles conduzissem a gestão de forma equivocada e os outros sequer os nomes aparecem. E aí, por isso que, inclusive, eu aproveitei uma oportunidade na Assembleia Legislativa da Bahia, onde Neuza Cadore estava sendo homenageada, recebendo ali o título de cidadã baiana, acabei quebrando o protocolo e indo para cima, batendo no Ministério Público Federal e também nos jornais, que naquela ocasião reproduziu de maneira equivocada, errônea, a notícia falsa. Né? Podemos dizer que as famosas fake news, elas viraram modas, né? E muitas vezes as pessoas não avaliam a fonte, não procuram entender o contexto e, de forma desrespeitosa, caluniosa, tentam prejudicar a imagem de um político ou de um cidadão que preza pela ética, pela legalidade, né, pelos princípios constitucionais. E, assim, é muito revoltante, inclusive, e é uma das coisas que me deixa muito chateado, é que, às vezes, pessoas com aquele interesse de serem promovidas ou de criar um espaço político, usarem estratégias, ferramentas de promoções e acabar prejudicando, né, ou tentando prejudicar a imagem de cidadãos de bens. Eu vejo aqui que, na nossa cidade, sempre surgem alguns ataques indevidos e a gente tem que estar respondendo constantemente às notícias falsas que são lançadas. O governador, inclusive, é vítima disso, né, constantemente. Quem está no executivo sempre é atacado e é preciso a gente agir duramente para que as pessoas possam entender que a gente não está brincando na gestão, a gente está se colocando à disposição para trabalhar com seriedade. Então, eu acho injusto, inclusive, acho que diante de tanta corrupção que existe no país, diante de tantos vícios praticados por muitos, as pessoas, às vezes, quererem taxar, comparar todas as pessoas, tratando como se, nesse quesito, elas tivessem as mesmas práticas. Né? Então, assim, é muito lamentável, muito triste isso. Mas, Afonso, eu queria, inclusive, informar aí, porque quem tiver
nos acompanhando pelo Face pode também estar informando outros endereços eletrônicos, né? Inclusive na sua página do Facebook, Afonso Florense 13, tem o Instagram, o Twitter, o YouTube, @AfonsoFlorense, também está sendo transmitida, que pode ser acompanhado. Eu estou me informando aqui, eu estou tentando passar a informação. E aí, Afonso, só pegando um gancho da sua fala, quando você falou da reunião ministerial do dia 22, que aquilo ali, por exemplo, eu não consegui entender se era realmente uma reunião ou se era, digamos assim, uma conversa informal e ridícula, por sinal, muitos palavrões citados, muito desrespeito ao povo brasileiro. Eu também não consegui entender como que todos os ministros se calaram e ninguém pediu a fala, ninguém contestou. A única exceção que eu percebi naquela reunião, né, por incrível que pareça, foi do ministro Nelson Teixeira, né, da Saúde. Pelo menos a expressão facial dele, de descontentamento, quando o então ministro do Meio Ambiente citou de aproveitar o período da pandemia para deixar a boiada passar, ou seja, de forma desrespeitosa, querendo passar normas no sentido de flexibilizar e explorar o nosso meio ambiente. Então, com exceção disso, eu fiquei assim pasmado, inclusive com a posição do próprio ministro Sérgio Moro, que, né, fica cada vez mais evidente que usou a função de juiz para poder perseguir um governante e, mais na frente, ser contemplado com o ministério. Então, é uma decisão assim muito precipitada, muito injusta, muito errônea, e quem planta o mal, colhe o mal. Veja aí o resultado, e hoje ele está difícil de se explicar, e hoje Lula livre e Sérgio Moro tendo que prestar depoimento, mesmo que nesse momento como acusador, mas acredito eu que deve também as consequências serem mais duras aí para ele. E aí, eu só queria pontuar, para finalizar a intervenção nesse sentido, muitos que querem tampar o sol com a peneira, não é isso? Que querem defender de forma injustificável os atos do presidente da República, que tem se posicionado contra o isolamento, que tem prescrito a cloroquina, sem entender nada, sem ser profissional de saúde. Então, assim, tentando impor uma metodologia que não funciona e que está na contramão não só dos estados, mas de todo o mundo. A gente está vendo os resultados daqueles que estão enfrentando a pandemia. E aí muitos, tentando justificar isso, aproveitaram uma falha na fala do presidente Lula, né, quando ele tentava dizer que precisou acontecer, né, uma crise no país, uma pandemia como essa, e para as pessoas entenderem a importância do SUS, para valorizarem o SUS. E aí ele acabou sendo infeliz na forma como expressou, né? Só que a diferença que a gente vê nos comportamentos, e as pessoas querem comparar o nosso eterno presidente Lula com o atual presidente, quando ele se precipitou, qual a diferença que a gente vê logo de cara? Se você observar o contexto, foi uma falha na comunicação. E Lula teve a humildade de pedir desculpas à população brasileira, diferente de um gestor que aí está, que não tem a humildade de reconhecer seus erros e de procurar, né, ajustar a gestão para que a população seja protegida, atendida da forma devida. Então, eu acho uma situação muito difícil para o Brasil ter que tolerar um presidente como que nós temos, que usa da prerrogativa de autoridade maior do país para tentar interferir na Polícia Federal, diferente de outros governos, né, que criava mecanismo, no nosso próprio governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que criava mecanismo de fortalecimento dos órgãos de controle, de fiscalização e da própria Polícia Federal. Então, é inadmissível a gente ter um presidente que tenta controlar de forma autoritária os órgãos de fiscalização e, pelo que tudo indica, para proteger os seus filhos, as pessoas que estão aí envolvidas em escândalos, né? E eu espero que o Congresso tome uma posição. A gente espera que o Procurador-Geral da República tome uma iniciativa
porque não é justo, na função que o camarada exerce, ser omisso, né? Pelo visto, talvez seja, aguardando aí também uma indicação do Supremo Tribunal Federal. Então, você percebe que os interesses escusos, pessoais, né, para esses que estão aí governando o país, que diziam, né, ser a favor da ética, que diziam ser contra a corrupção, fica cada dia mais claro que os interesses pessoais falam maior do que os interesses da nação. Então, eu queria aproveitar, inclusive, para externar o meu repúdio, e é preciso que a gente fortaleça essa caminhada, articule os movimentos sociais para protestarmos contra a omissão dos órgãos de fiscalização. E acredito eu que a gente consiga êxito aí, né, se houver uma pressão popular. Lelei, só para lembrar, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou no Supremo pedindo investigação de Bolsonaro e de Moro. Porque ou Moro bota prova, ou ele acusou indevidamente, caluniou. A gente sabe que, do ponto de vista estrito sensu legal, Moro é subordinado de Bolsonaro e, politicamente, também. Do ponto de vista estrito sensu legal, Bolsonaro nomeia o delegado-chefe da Polícia Federal, diretor-geral. E, quando Moro virou ministro, todo mundo já sabia quem era Bolsonaro. E, antes, Moro condenou Lula sem prova. E o MP da Lava Jato, liderado por Dallagnol, foi dirigido por Moro. Lá, o vazamento do Intercept mostrou isso. Aliás, lá, inclusive, Lelei, tem um vídeo, uma troca de mensagem, aliás, que o Dallagnol diz que é para a mulher dele ser laranja de recursos recuperados de corrupção, no que poderia ser indício de uma outra corrupção. E pede, busque a apreensão no PT só para, em especial com Wagner, só simbólica, por causa da eleição. Então, essa realidade de que, eventualmente, eu sou daquela geração e você, nós viemos do combate à corrupção e viemos do movimento, viemos combatendo e defendendo o Ministério Público e Polícia Federal. Moro, inclusive, reconheceu que Lula e Dilma garantiram a independência da Polícia Federal. Mas a independência não é só formal, porque ele, presidente da República, nomeia o delegado-geral da Polícia Federal. É uma independência operacional. E Dallagnol, quando era promotor, fez esse tipo de tentativa e não desmentiu o que fez. Então, o caso em questão com relação à creche e uma exposição indevida do seu nome tem esse risco de ter uma conotação ideológica ou competência, né? Às vezes as pessoas passam no concurso sem a competência necessária para aferir essas. Mas o fato é que o povo de Morpará, que motivo seja, esquece, vire a página, a gente vira a página. O povo de Morpará espera, primeiro, uma disposição do governo federal de disponibilizar recursos, resolver o tema da creche, e saúda a sua atitude. Foi para o bem do povo de Morpará que você lutou tanto pela creche, continua a lutar por outros recursos, e eu alocando recursos para, no final de mandato, você não correr o risco de ficar, então, alocando na saúde para lhe dar folga, para, no final de mandato, no último ano, e vou botar mais recursos esse ano. E, para mudar de assunto, dizer a você, para lhe prestar conta, e para o povo de Morpará, que, como sempre, regularmente, tive contato com o secretário Marcos Cavalcante a seu pedido. Quero lhe parabenizar e, é óbvio, fez uma parte da BA em conexão de Morpará com Ibotirama, com a 242, e se fez uma parte é porque vai fazer todo.
Infelizmente, com a vinda da pandemia, a queda de arrecadação e as restrições orçamentárias, nós não tivemos uma continuidade plena da obra e tem demanda aí de manutenção da ponte e assim por diante. Mas eu quero lhe dar o retorno. Brevemente, você e o secretário, se possível, numa audiência, se houver uma flexibilização, nós vamos ter novos anúncios. Claro que tem que passar desse período de isolamento muito forte e de restrição orçamentária. Eu fui o deputado que coordenou ali as ações de oposição, conseguimos uma grande vitória, garantindo recursos do governo federal, que pode emitir moeda, que pode contratar dívida pública para repor as perdas de arrecadação de municípios e estados. E Mor-Pará vai receber, e eu acho que em outra oportunidade aí você divulga os valores, mas conseguimos aí para Mor-Pará valores expressivos desses recursos que vão pelo PLP 39. E eu tenho convicção que, com isso, nós vamos poder manter os serviços públicos, vamos poder garantir a continuidade do atendimento da população na saúde e, eventualmente, claro, na forma dos decretos de emergência, realizar outras operações. Aí destacar, Lele, me permita, está chegando aí no seu Zap, mandei para você a tabela por municípios. Então, tem aí o município de Mor-Pará recebendo o valor de R$ 768 mil nessa primeiro repasse. E muito bem. Destacar, deve receber em breve, se é que não entrou na conta. Então, destacar tanto no tema da estrada, como desses recursos, como do decreto da calamidade do município, que já foi votado na Assembleia, Lele? O decreto de Mor-Pará na Assembleia... Já, sim. Acho que a calamidade foi. Então eu foi sei aprovado. Eu sei que foi... Inclusive, você vê como são as coisas, né? A gente fez uma postagem falando da decretação do estado de calamidade, da aprovação, né, o reconhecimento pela Assembleia Legislativa da Bahia. E aí muitas pessoas não entendem o porquê dessa ação, o porquê dessa iniciativa. Quando nós baixamos o decreto, foi logo quando surgiram os primeiros casos, né? Mas não basta a gente baixar o decreto, é preciso a Assembleia Legislativa da Bahia reconhecer e publicar, aprovar lá também. Então, quando saiu a aprovação da Assembleia, já foi com muitos dias após, e aí praticamente a gente já estava com todos os casos curados e muitos ficaram sem entender por que a iniciativa. Porque ainda tem aquelas pessoas que tentam divulgar que um estado de calamidade, né, é baixado pela gestão simplesmente para poder fazer as fases das dispensas e licitações, ou de mau uso do dinheiro público. Então, eu queria, inclusive, dizer para essas pessoas que nos criticam aqui em Mor-Pará, que, diferente da gente, em outras épocas, sequer falavam ou faziam licitações, né? E aí é o seguinte, nós temos um diário oficial do município que pode ser acessado, né? Que pode todos acompanharem aí as licitações do município, diferente de outras épocas que os editais eram escondidos e não fornecidos para as pessoas, hoje podem ser baixados pela internet. Se tiver dificuldade de baixar o edital pela internet,
que é publicado em anexo ao aviso, né? Assim como também, quando envolve recurso estadual, recurso federal, é publicado nos jornais de grande circulação do Estado, é publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado. Então, a gente tem procurado trabalhar de maneira, né, em estrita observância às normas constituídas. E a gente queria, inclusive, pedir que as pessoas, antes de soltarem notícias falsas ou tentarem difamar alguém, que procurassem se inteirar como funciona a administração pública e procure saber se o seu gestor está ou não cumprindo as normas. Inclusive, eu tenho dito para a nossa equipe que é para evitar ao máximo fazer qualquer tipo de aquisição por dispensa de licitações, até mesmo diante da urgência. Então, se a gente puder fazer, por exemplo, nós temos aí um recurso que ingressou, 148 mil, né, para as ações de combate à Covid. Inclusive, esse recurso não foi ainda utilizado, né? E aí a gente tem que comprar insumos de forma geral, quer dizer, tem a forma de aplicar aquele recurso, não é de qualquer jeito, não pode ser investido em obra, não pode ser investido em reforma, é para EPI, é para medicamentos, enfim, é para uma série de objetos que podem ser utilizados no combate à Covid. Então, muita gente acha que é entrar o recurso e sair de qualquer forma, e eu fico muito triste quando tentam fazer insinuações de maneira desleal. Eu queria, Afonso, também não posso deixar passar a oportunidade, já que a gente tocou no assunto. Aí você falou em 2 pontos. Pode ser incapacidade, né, da pessoa que estava à frente do órgão ministerial ou uma questão ideológica, né? Mas eu lhe pergunto, como fica a nossa interpretação quando numa reunião, numa plenária lotada de gestores, de secretários de educação, né, participando, discutindo sobre metodologias, sobre critérios de aplicação do recurso público, e quando um promotor pega um microfone, né, a bateria bate no fundo dele, então o microfone está falhando. E aí foi justamente naquela época que estava acontecendo aqueles episódios das caças bruxas contra o PT. O microfone está falhando. Tem uma luzinha piscando aqui. Ainda bem que não é vermelha, é laranja, né? Então, assim, são insinuações, comparações que se fazem que gera dúvida na nossa interpretação. Se fosse hoje, eu diria, se é laranja, então é parecido com o Queiroz que está aí, né, até hoje, sem ser punido, e a gente percebe a omissão de alguns órgãos. Então, são comparativos, são coisas que precisam serem ditas. São coisas que precisam serem ditas, Afonso. Sabe por quê? Porque nós que estamos na vida pública e não devemos e procuramos cumprir com a nossa obrigação, nós não temos que ter medo de órgãos de controle. Pelo contrário, venha nos ajudar a controlar, venha nos sugerir, venha trazer as recomendações que forem necessárias, mas é importante que tenha respeito pelas pessoas, né? E antes de soltar notícias sem fundamento, que procure enxergar que atrás do gestor, atrás da pessoa pública, tem uma pessoa que é pai de família, que tem mãe, que tem filho, né, que tem amigos, que tem pessoas que gostam e que conhece o caráter e que conhece a índole de cada um. Mas, infelizmente, como eu falei, muitos, talvez para tentarem se promover ou se aparecer, usam de meios indevidos e acabam tentando prejudicar. Mas eu sempre procuro dizer o seguinte, quem procura trabalhar com dignidade, fazer o seu trabalho de forma decente, tudo aquilo que vem, bate e volta, né? É como se houvesse, inclusive, uma proteção suprema, né? Tudo aquilo que tenta lhe atingir de forma desleal, ele acaba tropeçando lá na frente, como é o caso, inclusive, aí do Sérgio Moro. A gente está vendo o cara, né, totalmente desmoralizado, o cara que até então era o super-herói do Brasil, está aí com toda a sua credibilidade e uma carreira profissional prejudicada. Lelei, e tem o seguinte, né? A gente não viu uma investigação da Polícia Federal nesses 16 meses, liderada por Sérgio Moro, sobre as milícias do Rio de Janeiro, sobre quem matou Marielle, sobre o envolvimento
dos filhos de Bolsonaro com as milícias e do próprio Bolsonaro. Aí fica parecendo até que Moro resolveu sair na hora que Bolsonaro vai indicar um ministro do Supremo, e não será ele, porque a avaliação no Congresso Nacional e em parte da sociedade é de que ele, como ministro, não fez nada. O único balanço que ele tem é de ter mandado um projeto de lei chamado anticrime, que tem como característica ser contra o juiz de garantia. O que é o juiz de garantia? Um juiz que vai ler o processo e procurar a prova para não ter ninguém condenado sem prova, como o Moro condenou o candidato, o pré-candidato, que podia derrotar Bolsonaro, que era Lula. E se derrotasse Bolsonaro, ele não seria ministro. Senão ele não seria ministro. Então, essa situação é a gente aprender o quanto o Ministério Público é importante, e essas pessoas que cometem esses erros, digamos assim, baixos, que desclassificam. Você vê uma reunião de ministros como aquela, o ministro se desqualifica o governo, ou um promotor que fala da luzinha vermelha se desclassifica, mostra como é rebaixada a sua conduta profissional, porque não é profissional técnica, é ideológica. Então, isso a gente vira a página, perdoa, e as pessoas, cada uma delas tente rever seus erros. Eu quero, Lelei, destacar que tem muita gente entrando aí no seu Face, na nossa reunião, e dizer que Rosilene falou da estrada muito deteriorada. Eu disse a ela que eu e Neuza e você estamos indo regularmente na CEINFRA para concluir a obra e passar das chuvas, tal, fazer a manutenção. Ela também fala da importância de uma padaria industrial para gerar atividade econômica. Então, eu me comprometo com você, Lelei, que no próximo pacote de investimentos... Já foi liberada uma panificação aqui para a sede, né? Uma emenda sua também, quer dizer, não emenda, mas uma articulação sua. Talvez, eu não sei, Rosileide, está falando disso, dessa ou de outra. Aí a gente Rosilene, vai... Rosilene. Eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens, porque eu estou aqui no Zoom aberto aqui com o celular, porém, posteriormente, eu me comprometo de dar respostas às perguntas que lá ficarem no Face. Rosilene, ela é integrante da associação, porque eu estou pensando, integrante da associação de Capim de Raiz, Movimento das Mulheres, trabalham com hortaliças lá, faz um bom trabalho. Então, parabéns aí a todas as agricultoras, as pessoas de lá da zona rural, do nosso município, a todos da associação que trabalha aqui com os produtos derivados da mandiocultura, que inclusive foi contemplado com a panificação, assim como os pescadores também, nessa mesma ocasião foi contemplado com motores rabeta para fortalecer as ações da pesca, assim como em uma outra ocasião, os pescadores também foram contemplados com tanques e redes, com rações oriundas de emenda do deputado federal Afonso Florencio. Ou seja, se eu for calcular aqui o volume de recursos que chegou no município, Afonso, eu acho que Mapará se sente bastante contemplado, e principalmente nessa área de geração de emprego e renda. Eu lembro que Rui tem feito uma campanha, inclusive, para a gente tentar identificar as agroindústrias que estão paralisadas, casas de farinhas, enfim, todas essas estruturas que estão no município e que possam ser melhoradas, tudo que tem de potencial. E a gente tem procurado fazer esse diálogo, tentar incentivar as pessoas para ver de qual forma o município pode ajudar nesse processo de geração de emprego e renda. Então, já está aí o registro da nossa colega Rosilene, Rose, para, no momento oportuno, a gente fazer essa articulação, né? Mas é importante que a gente prepare um projeto que a gente possa dar sustentação a ele, possa mantê-lo em evidência funcionando.
porque a gente percebe que existem alguns empreendimentos que, infelizmente, não funcionou mais, né, já até algum tempo. Aí precisa estar buscando novos recursos para poder ajudar no fortalecimento da atividade. E com Lele, relação à estrada, Afonso, que liga Capão à BR-242, ali os 32 quilômetros de extensão, quero aproveitar, inclusive, para justificar por que até o presente momento a gente não fez uma intervenção nesse trecho. Porque uma vez que já tinha previsão do Estado licitar e interligar até a BR-242, todo e qualquer investimento que eu fizesse ali seria praticamente perdido. Então, eu preferi concentrar as energias, fazer as economias para investir nas estradas vicinais. A gente começou a recuperar as estradas vicinais, porém não terminamos. Tem muitas estradas aí para serem melhoradas. A gente quer contar com a compreensão das pessoas. Acabamos de sair do período chuvoso, então não teve condições da gente fazer como a gente previa as intervenções em todas as estradas que dão acesso aos povoados. Mas já estamos aí com a equipe sendo organizada para retomar as obras na região de Canabrava do Gomes. Né? Vamos pegar ali de Canabrava do Gomes, povoado de Mariano, São Vicente, tem um outro povoado que se chama também Arroz. Então, a gente quer fazer ali toda aquela região serrana, para depois passar para o chamado Bastil, que é aquela terra plana, né? E fazer também os melhoramentos na região de Santa Rosa, Giló, né? Ponta da Serra. Enfim, a gente está organizado para fazer as intervenções e com esses recursos que você tem nos destinado para a área de saúde, a gente tem tido folga dos recursos livres, recursos do FPM para fazer investimento. Falar em investimento com recursos próprios, nós estamos organizando aqui, acredito eu, que até sexta-feira saia o aviso de licitação de uma tomada de preço. E aí, como a gente pavimentou ali o entorno da praça com anfiteatro, com a emenda do deputado Afonso, que naquela ocasião foi 620 mil, e mais de quase 700 mil reais nós investimos no bairro da Barragem, um bairro carente, pobre, de pessoas bastante humildes, e que eram discriminadas ao longo do tempo pelas gestões anteriores. Nesse bairro, Afonso, sequer as administrações anteriores à nossa faziam coleta urbana. Então, nós chegamos e, modéstia à parte, revolucionamos a forma como era tratada as pessoas daquele bairro. Nós construímos no primeiro mandato uma quadra poliesportiva, construímos casas populares e agora chegamos com a construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Transferimos uma equipe completa para lá, com médicos, técnicos, enfermagem, enfermeiro, odontólogo, né? Fizemos um belo posto de saúde e fizemos também uma pavimentação, como eu falei, de quase 700 mil reais, uma articulação da deputada estadual Neuza Cadora, em parceria contigo, junto ao nosso grande governador, Rui Costa, camarada que é um exemplo de gestão pública não só para o Brasil, mas para todo o mundo. O Rui, ele demonstra sempre eficiência naquilo que faz e a gente fica muito orgulhoso. Eu até dizia antes, poxa, vai sair Wagner, vai vir Rui, e agora, como será? Acabei me surpreendendo. Wagner foi ótimo, né? Foi muito bom e Rui está superando todas as características de bom gestor que Wagner fez. Então, só para finalizar a parte da BA-160, a depender de quando saia o aviso de licitação, se for demorar, já até falei com algumas pessoas, se for demorar muito a pavimentação asfáltica, eu não terei outra alternativa a não ser fazer um investimento lá na BA-160, né, para dar uma melhorada, porque realmente a situação está crítica. E você tocou aí na questão da ponte, inclusive eu estive lá agora recentemente olhando, era para ter sido licitada essa ponte, acabou não sendo possível. Tanto as águas das chuvas quanto do rio Paramirim acabou danificando a cabeceira dela, e aí eu estou preocupado com a situação, já tive contato com o Kleber, pedi particular o contato também com o Marcos Cavalcante, você já esteve falando com ele. A gente espera, inclusive, que o governo dê uma atenção com relação à ponte, que passa a ser também uma prioridade, porque a gente está preocupado, né, de haver ali
uma interrupção, inclusive, desmoronamento e provocar um acidente. Então, é necessário que, nesse momento, seja designada uma visita técnica da CEINFRA para poder avaliar a situação da ponte e também nos dar uma posição com relação ao restante da estrada, porque se for demorar, e a gente já tenta organizar, se o Estado puder nos ajudar melhor ainda, a dar uma melhorada no acesso, porque está muito ruim mesmo, de Capão até a BR-242. Lelei, repare, como eu estou atrasado, 14h30, uma reunião. Ótimo. Veja só. Uma live não pode ser mais do que 1 hora, senão se cansa muito. Não, é porque a gente começou tarde também, por causa da rede. Mas já tem em torno de 1 hora, né, de transmissão. Aí, repare, eu estou lendo o Face, parece que você teve dificuldade de acessar. Então, Vilma Miranda, Rei do Dique, que a gente faça manutenção na região do Paramirim. Rosilene pede para olhar. Manutenção em quê? Bem. Manutenção em quê? Estrada? Região do Paramirim? Ela falou da estrada, mas ela pediu intervenções. Não, eu acho que ela está se referindo a esse trecho da BR-60, porque a estrada naquela região foi feita. A não ser que tenha algum ramal lá ainda que precisa de alguma intervenção. Vou conferir com a CEINFRA. Depois da chuva também, né? Também. Aí, Rosilene pede para, no próximo mandato, a gente ter uma política para o desenvolvimento rural. Eu estou lendo, vou ler aqui umas 4, 5 para você responder, entendeu? Comentar. Tá. Eu sei que você tem um trabalho para a zona rural, mas Rosilene está pedindo mais atenção. Liene Queiroz diz que pede o apoio e o esforço da gente para terminar a creche. Liene Queiroz é dali da Água Verde, mora em Botirama, uma grande companheira nossa, uma militante aguerrida. Emiliana da Silva, Alves Lima da Silva, está pedindo para olhar a rua Jorge Amado, no Prisco Viana. Ok. Parece que tem muito capim. Depois da chuva nasceu um matinho verde. A gente está com a equipe aí espalhada em todos os bairros, fazendo a limpeza geral na cidade. Inclusive, eu quero parabenizar aos morro-paraenses pela iniciativa de fazer a limpeza dos seus terrenos baldios. Não precisou a gente fazer notificações ou aplicação de multas, né? Todas as pessoas entenderam o recado, foram solidários, estão limpando os seus lotes, contribuem, inclusive, né, para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Inclusive, a gente está discutindo uma política de oferecer aí um incentivo, um desconto anual, que seja no IPTU, vamos ver qual é o mecanismo mais apropriado, para aquele que manter o seu terreno à frente da sua casa, devidamente limpo, né, para aquele que não cometer infração, como destinar lixo em local indevido, porque nós temos coleta de segunda a sábado, e muitas vezes a gente depara com lixos em uma determinada rua, em um determinado ambiente, e isso é lamentável. Então, a gente quer contar com a compreensão das pessoas para ajudar no serviço de limpeza pública e evitar alguns transtornos. Então, mas a gente percebe que que está tendo compreensão das pessoas, e estão ajudando nesse processo. Então, Lelei, eu vou ler mais 3 ou 4, vou encerrar minha parte, eu vou passar para você fechar. Ok. Acho que eu já falei, né, de Emiliana pedindo para tirar o mato da rua Jorge Amado. A rua do cemitério local, Jorge Amado. O Júnior César Miguel pede pavimentação para o bairro Tamburizinho, na sede. Extremamente merecedor. Fizeram uma pavimentação lá um tempo atrás com aqueles bloquetes, só que eu acho que colocaram o traço da massa muito fraca, né? Sabe aqueles rebocos que dão na parede, que bate na parede a massa e depois com o tempo a massa cai toda por ser tão fraca? Então, fizeram um serviço mal feito lá no Tamboril-zinho. E, inclusive, Afonso, naquela época, no primeiro mandato, emenda de Walter Pinheiro, ainda deputado federal na ocasião, a gente fez a pavimentação aqui da Avenida Rui Barbosa, na entrada da cidade. E aí eu precisei tirar parte da pavimentação, porque não valia mais a pena
aplicar ali qualquer tipo de material, porque iria ser em vão. Então, com paralelepípedo, a gente substituiu um trecho que estava danificado, levamos até o posto de gasolina. Algumas pessoas me criticaram que eu estava desmanchando aquilo que o outro fez, e não foi isso. Então, da mesma forma, nós pretendemos fazer lá no Tamboriozinho. A gente vai precisar ali na rua Marechal Castelo Branco e Presidente Vargas. Inclusive, eu queria até discutir com a Câmara de Vereadores, discutir com a população os nomes que estão aí em algumas ruas da cidade, como Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, Presidente Kennedy, enfim, muitos coronéis da época da ditadura que prestaram desserviço à população brasileira e que foram, em alguns períodos aí, homenageados. Então, bom, mas isso é outro ponto. Bom, com relação às ruas do Tamboriozinho, a gente tem um projeto, estamos em fase de elaboração, de construção de um projeto para poder pavimentar esses espaços. Infelizmente, a gente está num período crítico, como todos nós sabemos. Eu não sei como é que vai lidar essa questão dos convênios com o governo do Estado, mas nós temos lá alguns recursos na Secretaria de Infraestrutura. Inclusive, estou aguardando só o convite para assinar o convênio para a gente pavimentar o povoado de Canabrava do Gomes, ok? E, da mesma forma, apresentar o projeto para essas outras áreas aqui da área, na área urbana. Lelei, eu me permito... Eu vou ler algumas mensagens, aí eu passo a palavra para você, você faz uma resposta de conjunto em serra. Porque como eu estou... Ok. Eu não vou conseguir ler tudo, mas eu leio talvez as mais importantes, as mais críticas. Repare, vou ler todas. Rosilene escreve também que lá no... o Josevan pede... O que Rosilene disse? Vamos lá. Ele pede... Eu vou ler tudo, depois você responde. Anota aí. Tá. Josevan pede uma unidade de beneficiamento de mel para a sede. E Rosilene diz que a região do Capim está abandonada. Uhum. Que a questão do saúde precisa melhorar e que ela quer uma praça para lá. Além disso, Júnior, já falei da pavimentação do Tamboriozinho. Aí tem uma mensagem... Humberto, lembrando que a gente esteve no TCU, no FNDE, providenciando resolver. Vanderlei dizendo que está assistindo. A Maria Assunção pedindo para liberar o transporte interestadual. Entenda, Maria, ela quer voltar. Mas em São Paulo, esse momento de pandemia aí é regra científica da medicina. Assim que for possível, vai ser liberado. Vilma Miranda tocando na iluminação na entrada do Capim e do posto de saúde, porque a comunidade está carente dos olhares públicos. O Gilmário, parabenizar Gilmário pelo trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa, acho eu, que em relação ao pedido da unidade do mel, ele responde a licitação do sistema de recirculação para a criação de peixe da Açopesca, é o peixe, ele está respondendo sobre peixe. A Açopesca fecha hoje, está via aplicativo. Sol. Amanhã deve ser divulgada a empresa vencedora do certame do investimento do projeto Bahia Produtiva, no valor de R$140 mil. Sandra Lelei, ela reivindica, citando meu nome, obrigado, Sandra, a cobertura da quadra de Mocambo do Branco. Certo. Já Iris diz que ela acha que, no momento,
deve investir prioritariamente na saúde e em equipamentos, em providências para prevenir o tema da saúde. Júnior agradece a gente ter lido a mensagem. Aqui, Júnior, é isso, a crítica é bem-vinda. Qual foi a de Júnior? Hein? A pergunta de Júnior? Foi aquela lá em cima, não foi a do tamborizinho? É porque já foi tanta pergunta que eu estou voltando para procurar. O quê? Pavimentação no tamborizinho, a de Júnior. Aí eu tenho que encerrar dizendo que a Damires escreveu isso aqui já no final, que a prioridade deve ser a saúde e também equipamentos da saúde. Eu digo a você, Damires, que algumas dessas intervenções que a população... Quais são os equipamentos da saúde? Não, ela está dizendo que, em relação às outras reivindicações, pavimentação, estrada, limpeza do mato, ela está dizendo que, nesse momento, tem uma prioridade que é a saúde. Aí eu estou dizendo que a pandemia... Solange também dizendo, nesse momento em que estamos passando pela pandemia, pedido dos mesmos. Júnior agradece por ter lido. O Júnior bota agora a quadra esportiva do Tamborizinho. Para encerrar minha intervenção, Vilma, temos um pedido de padaria para a Associação Comunitária de Capim de Raiz. Pessoal, eu vou parar de ler, porque eu vou retornar a palavra para Lelê, porque meu horário com Lelê era 13, e aí a rede demorou, já estou em 14h44, a meu outro horário é 14h30, já estou atrasado na outra. Aí, repare, duas coisas. Mas é importante você ouvir, que você vai me ajudar aí nas respostas. Mas é claro que eu vou ouvir tudo, mas estou dizendo que eu vou parar de ler, porque está entrando mais reivindicação. Tá, tranquilo. Eu posso dizer a vocês o seguinte: primeiro, com relação ao que Damires escreveu, nesse período de pandemia, a concentração, inclusive isso é decreto federal, a prioridade é tratar a saúde. Damires tem razão, e no que for possível, o prefeito, o governador, o presidente vão trabalhando também, além da saúde e da educação, da saúde na contenção da pandemia e na estruturação da rede de hospitais, vai tentando fazer outras coisas. Lelê, breve, vai a pré-candidatura abrir o debate sobre o programa de governo. Lelê tem apoio meu, Afonso Florencio, deputado federal, que tenho muitos amigos, muitas amigas, mas, para além dos amigos, das amigas, até as pessoas que podem até ter votado de boa fé ou em Bolsonaro, ou no candidato dos partidos do lado dele, a CM, Condem, ou de Temer, não faz mal. Lelê é um prefeito que trata do povo, cuida do povo. E ele terá os recursos, não para fazer tudo de uma vez só, mas para, aos poucos, a cada ano, tem 4 anos de mandato, esse debate das prioridades, do que fazer, Lelê vai fazer na hora do programa de governo, de preparar o programa de governo depois no plano plurianual. Eu posso garantir a vocês que ele tem o apoio meu, de Afonso Florencio, de Neuza Cadori, deputada estadual, que tem ajudado muito a administração municipal, do governador Rui Costa, do PT, de Lula, de Dilma. E então, a hora, essas reivindicações todas, claro que ele vai responder aí agora, eu vou ouvir, mas eu posso dizer a vocês que agora a gente está na pandemia, depois aí um pedaço ainda dentro da pandemia vem a discussão do programa de governo, da candidatura, da pré-candidatura de Lelê e, eventualmente, ele eleito. Algumas dessas intervenções ele já respondeu, estão acontecendo, e outras somente quando sair da pandemia, mas aí ele tem uma atenção especial com o povo de Mor-Pará, tem o nosso apoio. Lelê, eu quero lhe agradecer muito por ter me convidado para participar
desse bate-papo, dar um abraço carinhoso a cada um, todo o povo morparaense, me colocar à sua disposição. É uma honra fazer política junto de você, pela sua honestidade, pela sua humildade e pela sua capacidade de trabalho. Quem está reivindicando da pessoa certa, que é Lelei Barreto. Ótimo. E esse faz mais pelo povo. Ele é um aluno, um aprendiz dedicado de Lula, de Wagner, de Rui, e eu estou aqui para ajudar Lelei, ajudar o povo de Morpará. Um abraço carinhoso a todos e todas. Vou ouvir a resposta e a finalização desse nosso bate-papo por Lelei. Lelei, parabéns pelo seu trabalho e conte comigo. Valeu, Afonso, obrigado. Então, sobre coberturas de quadras poliesportivas, nós temos prevista a cobertura da quadra poliesportiva da sede da área urbana, né, que é no Colégio Estadual Nemísia Ribeiro dos Santos. O governador já se comprometeu com a gente, vai estar despendendo recurso para fazer a cobertura da quadra. Por sinal, Morpará só tinha 2 quadras, ou melhor, tinha uma do estado, que a Antigona, que também não tem cobertura, ficou em desuso lá durante um bom tempo, no Colégio Genor Leite. Eu estava olhando ela lá, que seria também interessante a gente desenvolver um projeto para pleitear aí a cobertura dela, que fica no centro da cidade. Nós temos ali a do Nemísia já prevista, né, uma ação direta do governo do estado, e como eu falei, nós tínhamos essa do Genor Leite, a do Nemísia, apenas 2, e a partir do nosso primeiro mandato, nós estendemos para a zona rural, construímos 2 na zona rural, uma em Quixaba, outra em Bucambo do Branco, e uma outra no bairro da Barragem. Todas essas não têm cobertura. Portanto, a gente precisa fazer um serviço nas 2 do interior, mas, infelizmente, nós não temos como fazer a cobertura delas nesse momento. Não tem como cogitar essa possibilidade, até por falta de recursos. Agora, da mesma forma, a gente tem demandas de outras quadras poliesportivas. A gente tem aí, estamos aguardando também a Sudesp, nós já apresentamos um projeto lá para a construção de uma quadra em Carnaúba Grande. Existem outros pleitos, não adianta a gente ficar repetindo, citando aqui, sem ter ainda a previsão de receita. Mas a gente pode estar, Afonso, vendo com Jerônimo Rodrigues na educação, se a possibilidade de beneficiar essa outra quadra do Estado aqui no município, né, e trabalhar via Sudesp, através de emendas parlamentares, porque é importante investir no esporte, na cultura, é essencial. E aí a gente negociar com as emendas de Neuza, com as suas próprias emendas que tem aí de saldo junto ao governo do Estado. A gente tem feito isso, inclusive, né? Você tem colocado recursos genericamente para o Estado na saúde, né, para outras áreas, e o Estado nos contempla conforme a necessidade que a gente tem, e assim tem sido feito. Então, com relação às quadras, essas são as previstas, as 2 a que eu falei, a cobertura do Nemísia, e as outras a gente pode estar trabalhando reformas, né, mas não dá para trabalhar com cobertura nesse momento. E, como já foi dito, estamos num momento crítico, temos que priorizar as ações de combate, né, à pandemia, e apesar que tem, nós temos o recurso, né, graças a essa iniciativa de vocês aí, que tem cobrado incisivamente do governo federal a disponibilização de recursos para apoiar os municípios. E a Casa de Mel é um pleito antigo, a gente tem isso como meta, esperamos ter a oportunidade de concretizar. Você, inclusive, tem se colocado à disposição, esperamos que a gente consiga. A cadeia do peixe, ela tem sido uma que a gente tem centrado todos os esforços, né? Gilmário está aí dando um suporte, representando o Estado, e a gente espera que logo em breve a gente tenha mais alguns criatórios implantados. Temos que estar destravando aí, ver o que está acontecendo, que a coisa ainda não decolou, mas certamente por conta do contexto atual. Com relação à iluminação, eu acho que o Morpará nunca teve tão bem iluminado a nível municipal, não só sede, depois dos nossos governos, né? Só que, assim, você sabe que existe a burocracia, quando tem um período da chuva, tem as danificações e tudo, e nós ficamos, já era para ter feito as revisões de algumas áreas que faltaram, e nós ficamos impossibilitados de fazer essa ação por conta justamente da pandemia. Diferente do que muitos dizem, aqui a gente faz licitação de forma transparente, inclusive
A empresa que ganhou a licitação para o fornecimento de material na área de iluminação pública é de Goiânia, né? E a gente não pôde, o processo acabou atrasando um pouco, a gente não pôde fazer o pedido e abastecer a Secretaria de Infraestrutura para fazer as manutenções devidas, justamente porque depois que aconteceu o processo, né, a empresa não teve como fazer as entregas, justamente por conta dessas dificuldades de trânsito, de locomoção de um estado para o outro. Tamborilzinho, a gente vai estar centrando energia para ver se a gente consegue, pelo menos, preparar o projeto para, posteriormente, ver se a gente consegue essa contemplação. Como eu disse, a gente tem aí a previsão de alguns recursos através de convênio com o governo do estado e o Tamborilzinho é uma das nossas prioridades. A gente espera conseguir o êxito, né, e beneficiar aí aquela população de um bairro tão carente como o do Tamborilzinho, que a gente tem tanto apreço e admiração. Sinal, lá é o bairro que reside a nossa vereadora Cristiane, que tem cobrado incisivamente ações, tem cobrado a quadra, enfim, benefícios para a região. E acho que faltou aqui agora a resposta à pergunta de Rose, aos comentários feitos da região de Capim de Raiz. Eu discordo de Rose, claro que a gente vive numa democracia e cada qual tem a oportunidade de externar o que pensa, suas angústias, anseios, mas assim, acho que o termo abandonado não é o mais apropriado, porque se ela bem observar, eu posso inclusive fazer um levantamento dos recursos que foram feitos na reforma da escola de Capim de Raiz, e fizemos uma recuperação lá significativa, muito boa. Nós temos já um projeto de ampliação da escola, o projeto está pronto, a gente apresentou à Secretaria de Educação do Estado para tentar conveniar, e aí, como ainda não deu certo o firmamento do convênio, a gente estuda, inclusive, a possibilidade de fazer a execução direta. Temos dialogado com um proprietário de um terreno que fica ao lado do colégio para tentar indenizar aquele terreno e futuramente trabalhar a construção de uma quadra poliesportiva. Nós já fizemos o levantamento planealtimétrico de toda a comunidade de Capim de Raiz, né? Estamos na fase de elaboração do projeto, de pavimentação, de construção da própria praça, que é uma reivindicação da comunidade, mas não é a prioridade do momento. Então, assim que a gente finalizar o projeto, eu vou ter mais mecanismo para poder cobrar do governo do estado, que com recursos próprios a gente não consegue levar esses benefícios para os 4 cantos do município. Às vezes as pessoas acham que eu estou investindo mais na sede do que na zona rural, mas eu já tenho um projeto que ultrapassa R$600 mil para beneficiar a Canabrava do Gomes com pavimentação, que as pessoas acabaram sendo prejudicadas em outro momento, né? Tinha um recurso previsto para lá e a gestão que me sucedeu não aplicou. Bom, e aí outros locais para pavimentar tem que ser passado com o tempo. Eu estou licitando agora para pavimentar a frente do Colégio Estadual Nemísia Ribeiro dos Santos, complementando a ação desenvolvida pelo seu mandato, que nos ajudou aqui, né? Então, a gente vai fazer mais aí 100 mil de pavimentação com recursos próprios, porque ali, quando chove em frente ao colégio, o acesso fica muito ruim para os estudantes, e a gente quer fazer esse benefício lá, e oportunamente chegar a Capim de Raiz. E além do serviço na escola, além de ter sido a primeira região que nós fizemos reforma nas estradas vicinais, eu posso também depois compartilhar os valores aplicados, gastos, né? Toda a nossa patrulha mecanizada para a zona rural, a primeira região que foi beneficiada foi a região de Capim de Raiz. Então, todos os acessos ali que interligam a comunidade aos demais povoados foram recuperados. Portanto, com o levantamento planeamento que foi feito, com a reforma da escola, com a reforma das estradas, falta aí a iluminação pública, eu não considero que isso seja estado de abandono. Portanto, eu acho que é importante reivindicar, mas, ao mesmo tempo, é bom reconhecer o que é feito. Inclusive, a parceria que a gente vinha firmando ao longo dos anos, não só nesse, mas nos 2 mandatos, fortalecendo sempre as ações da associação comunitária, daquela comunidade. Inclusive, o transporte de todas as hortaliças produzidas eram conduzidas em veículos próprios da Prefeitura de Imorpará. Isso começou na nossa gestão, demos continuidade. Infelizmente, depois que entrou alguns governos, né, depois de alguns golpistas que apareceram no Brasil, alguns recursos foram cortados, né, foram diminuídos, como o programa de aquisição de alimentos, e a gente não tem mais o mesmo volume de investimento.
Mas, para fortalecer as ações, Afonso, queria só informar que a gente está investindo aqui, inclusive, em torno de R$ 53 mil em produtos da agricultura familiar, derivados da mandiocultura e do mel. O mel é uma cadeia que aquece a economia local. Né? A Copamess, que é sediada em Botirama, que absorve todo o mel do município, vai estar aí vendendo para a gente 1,6 toneladas de mel. Isso significa investir, valorizar a mão de obra, aquecer a economia local, e parte dos produtores de mel também é da região de Capim Raiz. Então, se eu estiver errado, você me desculpe. Precisamos fazer mais? Sim, precisamos. Precisamos melhorar a estrada que liga Maior-Pará BR-242, de fato, mas para tudo tem o seu momento, tem a sua hora, e a gente não tem recurso suficiente para todas as áreas e para resolver os problemas do município de imediato. Mas uma coisa é certa, a gente tem força de vontade, a gente se dedica, e na medida do possível, a gente vai chegando em cada lugar e procurando corresponder. Então, eu queria finalizar aqui a nossa participação, agradecer a todos por nos acompanharem durante todo esse período. Peço desculpa se me exaltei em algum momento, falando mais duro, porque às vezes a gente se estressa, a gente fica lembrando de algumas injustiças acontecidas, e aí você aproveita um momento desse, onde tem mais pessoas nos assistindo, para poder externar aquilo que está dentro, e você acaba desabafando, então é muito natural. E não dá para ser diferente, esse é o meu estilo, é o meu jeito, né? E dificilmente eu conseguirei mudar simplesmente para me apresentar melhor. Mas eu vou tentar controlar aqui o máximo possível os nervos, porque é muito ruim quando você se expressa de maneira, talvez, um tom mais elevado. Então, chegou aqui para a gente, da nossa assessoria de comunicação, pedindo para que a gente informe, né, as redes sociais, vou repetir aqui, né? Siga o Afonso nas redes sociais, Facebook, Afonso Florense 13, no Instagram, Twitter, YouTube, @Afonso Florense. Grande deputado federal, grande parlamentar, mas antes de tudo, antes dos cargos que exerce, um grande amigo, um grande companheiro, um grande pai de família, uma pessoa exemplar, historiador. Ele só não contou da época que teve aí com o prazer de conviver, de conhecer Marighella, né? Que nas épocas que andava em Salvador, Afonso teve a oportunidade de conhecer esse grande líder brasileiro. Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes. Ah, foi Prestes, é verdade. Prestes. Muito bem. Aí falar em Prestes, né? Aí você vai lembrar da história. Na época de Getúlio Vargas, ele foi um das pessoas punidas, né? Junto com Olga Benário, não é isso? Olga saiu do Brasil, Prestes foi preso, Olga foi torturada, morta, enfim, de maneira agressiva pelos alemães, né, pela era Hitler, né? Falar nisso, a era Hitler parece que pretende ser pauta de inspiração para alguns governantes, né? O mundo está dizendo que no Brasil existe uma gestão próxima de um genocida, né? Espero que as pessoas não usem o Hitler como referência para governar o nosso Brasil. E, por último, Afonso, faça movimento lá naquela Câmara Federal, fora Bolsonaro, que a gente não aguenta mais esse camarada que está destruindo o nosso país. Um abraço, fique com Deus, força na luta. Parabéns, Lelei, por tudo. Abraço. Abraço, Afonso. Hã? Vou encerrar, mas tem outras 15 horas, agora 15 minutos. Vou encerrar em 1 hora, deu 1 hora e meia. 1 hora e meia de live? 1 hora e meia. Você também, né? Tem que sair aqui.